favor. Veio fazer a honra da casa. João Vitor, ele ficou muito contente, ele ficou um pouco ausente aqui dos cultos e tudo, porque ele terminou... Hã? Tu não faltou, não? Não? Então, eu que não vi, então. Deixa eu falar. E ele convidou, como é que é, o diretor, né? Pastor Pedro. Pastor Pedro, ele foi lá no curso. Ele foi o meu... Falando dele ali é meio estranho, desculpa. Mas ele foi um homem de Deus, meu professor, né? Lá, que foi muito usado na minha vida. E hoje foi agraciado, né? De ter mais uma pedrinha no galardão lá, de ser chamado para ser coordenador, né? Coordenador do Seminário Batista do Sul, né? Então, o testemunho é que João Vitor terminou, para honra e louvor do Senhor, dá uma salva de palmas. Ele é formado, né? Lá no curso Batista, em teologia, né? Tu vai deixar eu falar? Não, peraí. Calma. Respeita a idade. Ele vai fazer a honra da casa e vai dar esse pequeno testemunho e vai convidar o pastor Pedro Cefas. Amém, irmãos? Bem, agora não tem para onde fugir, eu vou ter que dar mesmo o testemunho. Graças a Deus, eu queria agradecer à igreja por ter confiado em mim nessa jornada, por cada professora da escolinha que passou um perrengue comigo, mas não desistiu ali de me dar a instrução na palavra, principalmente aos meus pais, né, que estavam comigo lá desde sempre, me direcionando na palavra de Deus, ao corpo docente, mas eu venho aqui com uma gratidão imensa em poder falar que venci essa etapa, né, e cada vez mais dando o meu melhor para a igreja, para a obra de Deus. Eu acho que tem muito mais a ver com isso do que com títulos para onde Deus vai nos levar, né, mas sempre com o coração disposto a dar o melhor. E eu queria enfatizar isso, o quão é importante a gente se doar na obra de Deus, né? O meu TCC foi e um dos meus primeiros professores que me ajudou no TCC foi o pastor Pedro, mas o meu TCC foi em relação a caráter cristão, né? Um estudo que eu fiz e que começou em nenhum outro lugar a não ser aqui, né? Fui chamado para ser professor da EBD dos jovens e Deus colocou no meu coração de falar sobre caráter cristão e daquela pequena apostila, Deus foi me guiando, né? Guiando pessoas para me ajudar e eu consegui, de certa forma, daquela apostila tirar, né, o TCC que foi entregue quinta-feira. E, graças a Deus, aprovado. Não aguentava mais, Senhor. Mas foi para a honra e glória do Senhor. E é isso. É uma conquista de todos nós. Amém? Amém. Aplaudo o Senhor mais uma vez. Vamos receber o pastor Pedro. Pastor Pedro. Homem de Deus, que tem sido bênção nas nossas vidas. Eu tenho certeza que será um instrumento de Deus para a sua vida nessa noite. Amém? Então, mais uma vez, eu sei que a gente está pedindo muitos aplausos hoje, né? Mas para honrar... Obrigado, irmã. Eu vi ali que já estava pronta para bater. Para honrar a Deus, não ao homem. Aplauda o Senhor pela vida do nosso pastor Pedro. Amém? Muito obrigado. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com cada um dos irmãos. Amém? Estou muito feliz de estar aqui esta noite para celebrar esses 42 anos desta igreja. E quero trazer um abraço da Igreja Batista em Jardim Clarice, uma jovem igreja de 4 anos apenas, que foi recentemente plantada pela primeira Igreja Batista em Jacarepaguá. Eu tive o privilégio de, quando seminarista, como João, ser o plantador desta igreja e, uma vez empossado lá como pastor, tenho pastoreado esta igreja desde o nascimento dela. E preciso citar porque os irmãos, além de me cederem para cá esta noite, pleno domingo, eles também estão acompanhando o culto, né? Então, pediram o link online, meu pai, minha avó e tantos outros estão acompanhando os 42 anos dos irmãos nesta noite. Então, quero mandar um abraço também para vocês. E dizer que a igreja ficou muito feliz com a notícia desses 42 anos, mandou os parabéns, um abraço e um encorajamento que vocês sigam firmes no anúncio e na pregação do Evangelho. Mas eu também preciso agradecer, em nome do Seminário do Sul, um lugar onde Deus tem me dado o privilégio de ser diretor desde abril. Já sirvo na casa há alguns anos e
queria agradecer pelo envio do João. Este rapaz é uma verdadeira bênção. Eu tive o privilégio de ser professor dele em algumas ocasiões, mas de conviver de alguma maneira com ele como seminarista, como aluno, e agora que ele está chegando ao final da jornada, eu quero pedir e rogar ao Senhor que te abençoe, meu filho, com sabedoria, com visão espiritual, e continue te sustentando no anúncio e na pregação do Evangelho. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Não se distraia, persevere no anúncio da palavra. E o que você aprendeu de tantas bocas lá no Seminário do Sul, de tantas vidas, que te sustente, que continue modelando a sua jornada e segure firme nas mãos de Jesus Cristo, porque é Ele quem te sustentará até você completar a obra que Ele te confiou. Que Deus te abençoe, viu, João? Estou muito feliz mesmo de estar aqui, recebi esse convite, quero agradecer a todos os líderes desta igreja, agradecer pela oportunidade de poder expor a palavra de Deus, e num aniversário de 42 anos, gente, com um tema maravilhoso como este, colheita, parabéns pelo tema, eu coloquei como título da mensagem de hoje, Ainda é Tempo de Colher. Então, você pode já abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, e ficar com ela aberta aí. Quem acompanhar por aqui pelo telão, João, capítulo 4, do verso 35 ao 38. E aí ele já pode ficar para a gente ali, enquanto nós começamos a exposição. Porque aniversário não são apenas datas comemorativas, né? Nós que somos cristãos somos convidados a lembrar e contar os nossos dias com alegria, com esperança e na dependência de Deus. Esses dias, esses marcos de celebração são verdadeiros altares de gratidão. E nosso líder aqui, nesta noite, colocou isso para nós, que, às vezes, um dos grandes problemas do cristão é a falta de gratidão. E quando nós chegamos a 42 anos, precisamos olhar para o passado, nos enchermos de gratidão, firmarmos o nosso pé na palavra de Deus, no presente, no anúncio do Evangelho, e abrirmos os nossos olhos espirituais para o futuro. São 42 anos da Igreja Batista Nova Vida de Inhaúma. Olhar para trás, reconhecer os feitos do Senhor no presente e olhar para frente com fé e nos renovarmos na missão é momento de alinharmos o nosso coração ao coração de Deus. E nesse texto, especialmente no verso 35, Jesus estava dialogando, conversando há pouco tempo com a mulher samaritana. Esse texto é muito conhecido dos crentes em geral. É um momento em que ele surpreende os discípulos por estar conversando com uma mulher, sozinho, pedir água a ela. Ela não é judia, é uma samaritana, e ainda era uma mulher adúltera. Ele para e conversa com ela. Para a surpresa dos discípulos, muito presos a uma religiosidade vazia, ainda em caminhada de discipulado com Jesus, ele surpreende profundamente. Depois disso, que a mulher vai lá, anuncia que encontrou o Messias e começa a vir uma multidão, Jesus começa a conversar com os seus discípulos. E o texto, onde nós aprendemos que a missão de Deus não espera, que o campo da nossa cidade está branco para a colheita e que a igreja é enviada a fazer esta colheita, nos leva a refletir nesses 42 anos a respeito da vontade de Deus para esta igreja. Vamos dar uma olhada nesse texto tão bonito da palavra de Deus, que diz assim, verso 34, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos digo, ergam os olhos e vejam os campos, pois já estão brancos para a colheita. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado, um é o semeador e o outro é aquele que colhe. Eu vos enviei para colher o que não semearam.
outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Nós vamos pensar em pelo menos 3 ensinos importantes para nós nesses 42 anos. Quando a gente escolhe esse tema colheita, olha, eu preciso dizer para vocês, o Espírito Santo de Deus, ao liderar os líderes de vocês e impulsioná-los neste tema, ele está desafiando esta igreja. Ele está dando uma sacudida nesta igreja. Ele está convidando vocês a abrirem os olhos espirituais para verem o que ele está fazendo. A primeira coisa que a gente olha e percebe neste texto é que a colheita é uma realidade presente, para hoje, para agora. O texto diz, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros, prontos para a colheita. E aqui é impressionante perceber como Jesus desconstrói a lógica comum do calendário agrícola daquele povo. Na expectativa daquela época, a colheita física só viria em 4 meses. E ele, então, usando o calendário do dia a dia, que o povo estava acostumado, porque as datas e os tempos eram marcados pelas épocas de colheita, diferente da gente que agora come no iFood, né, pede o iFood, entrega em casa, ou vai no mercado e compra alguma coisa, aquela época não, precisava plantar, regar, cultivar e colher. Faltavam 4 meses para a colheita. E a abordagem de Jesus sobre se alimentar é, vocês estão achando que faltam 4 meses para a colheita, mas eu preciso confrontar vocês e trazer vocês à realidade. O tempo da colheita é agora. A missão se cumpre agora. Ele aponta para os samaritanos que estavam sendo alvo da graça de Deus por meio daquela mulher que estava anunciando a chegada do Messias, e diante daqueles com que eles tinham preconceito, os discípulos tinham repúdia dos samaritanos, eles não queriam se envolver com os samaritanos, eles eram racistas com relação aos samaritanos, e Jesus olha para eles e diz, vocês estão preocupados em comer a comida material, eu vim e me alimento da vontade do meu Pai, e a vontade dele é que vocês anunciem o evangelho aos samaritanos, e vocês estão procurando todo tipo de desculpa para se distrair com as coisas desse tempo. Eu quero dizer para vocês, a colheita já chegou, a hora é agora, agora é o momento de pregar o evangelho, agora é o momento de fazer discípulos, agora é o momento de quebrar os preconceitos e com o amor e movido pelo amor que te alcançou, derramar este amor na vida daqueles que o Senhor colocou no seu caminho. Jesus nos ensina a ler o tempo com olhos espirituais e não com olhos humanos. A partir da dinâmica do Espírito Santo de Deus e não da dinâmica do calendário que o governo colocou para a gente aí. É ver que a gente sedenta de Deus aqui em Alma. É ver que tem gente carente da graça de Deus. Gente que precisa ver Jesus Cristo na tua vida, ver Jesus Cristo nesta igreja, encontrar a pregação da palavra de Deus fiel, correta, neste lugar, ser acolhido, ser abençoado. O Senhor Jesus Cristo quer abençoar esse povo. Há uma missionária batista, Lori Moon, muito conhecida, ela serviu na China no século XIX, e ela escreve um livro chamado Letters to the Board, Cartas em Bordo, 1887. Olha o que ela diz, olha que palavra bonita dela, eu vou ler aqui. As necessidades urgentes da colheita não podem ser ignoradas, enquanto o céu está pronto para se abrir sobre os campos que estão brancos. Aquela missionária que deixa sua casa e vai para a China anunciar o Evangelho, nos lembra, depois de tantos séculos, que a urgência da colheita não passou. Os 42 anos passaram, mas a missão ainda não se completou. Nós ainda precisamos alcançar a nossa pátria para Cristo. Ainda precisamos fazer discípulos. E o céu está pronto para receber as pessoas que esta igreja vai alcançar. Se esta é a verdade, e os campos estão brancos para a ceifa, depois de 42 anos, tragamos à memória de novo os olhos espirituais que se abriram para fazer essa igreja nascer.
e renovemos esta mesma missão de alcançar e a uma para o Senhor Jesus Cristo. Esse bairro está pronto para a colheita. Esta igreja não foi plantada aqui há 42 anos por um acaso. Ela nasceu porque havia um campo branco para a colheita neste bairro. E este campo ainda está branco. Precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Em vez de enxergar apenas violência, ao invés de enxergar apenas a crise política na qual nossa cidade está mergulhada e nosso país também, ao invés de enxergar apenas os problemas e a apatia do povo, às vezes nós enxergamos mais os problemas do que as oportunidades. Eu quero convidar você a esta manhã enxergar com os mesmos olhos espirituais dos pioneiros que plantaram esta igreja e olharem para os corações sedentos, para as famílias que estão abertas, para os jovens carentes de esperança, de sentido de vida, de identidade, de referencial para seguir. Não podemos adiar a missão. O tempo não é daqui a 4 meses. O tempo não é daqui a 42 anos. O tempo é hoje. Não podemos procrastinar espiritualmente. David Platt, um pastor batista muito querido também, missionário dos Estados Unidos, disse assim: o maior inimigo da missão não é a perseguição, é a procrastinação espiritual. É quando nós transferimos a responsabilidade que é nossa de fazer discípulos onde o Senhor Jesus nos plantou para outro e passamos a olhar para os problemas que deveriam ser vistos como oportunidades e tratamos como desafios maiores do que nós e desistimos antes de dar a largada. Graças a Deus que há 42 anos esta não tem sido a visão desta igreja. Porque se tivesse sido, nós não estaríamos aqui celebrando. Os anos teriam passado e vidas não teriam sido impactadas. Mas você sabe como Deus usou esta igreja para chegar até a tua família, até a tua casa, até o teu casamento, até a tua vida, até as tuas finanças, até os teus projetos. Você pode contar as bênçãos, e com certeza é mais do que 1, 2 e 3. Foram muitas as bênçãos. E hoje o Senhor Jesus convida novamente a que abramos os nossos olhos espirituais, olhemos para este bairro e Ele está nos dizendo, ainda há muita gente para alcançar. Tem muitas famílias destruídas que precisam ser restauradas. Eu quero fazer com eles o que eu fiz com vocês. Eu quero mudar a história do Rio de Janeiro. E essa mudança passa por esta igreja. Passa pela tua casa, pela tua família. Passa pela fidelidade à palavra de Deus. O texto está dizendo para a gente que a colheita é fruto de um trabalho conjunto e não de um trabalho individualista. Diz o texto que colhe e recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Um é o que semeia, outro é o que colhe. Porque missão é coisa de povo, é coisa de igreja, é coisa de comunidade. Estamos com uma moda aí, gente, de um tal de crente em casa, cristão em casa. Preciso de igreja, não preciso de pastor, não preciso de liderança, não preciso de célula, não preciso, eu me viro sozinho. Olha, você pode chamar isso do que você quiser, só não chame de cristianismo, por favor, porque não é. A missão cristã, ela é comunitária. Jesus mostra que semear e colher são tarefas diferentes, mas complementares, porque o Espírito derrama o dom conforme lhe apraz. E Ele não dá todos os dons para uma pessoa, como também Ele não deixa nenhum crente sem dom, para que um sirva ao outro em amor. E em submissão mútua, a igreja tem a unidade para o cumprimento da missão. Ah, não, eu sou o semeador, então eu me glorio disso. Se gloria de quê, rapaz? O que você tem que você não tenha recebido do Senhor? A glória é dele, não é tua. É Ele quem faz através da sua vida. Mas isso não faz você melhor do que quem colhe.
E os dois, debaixo da graça e do poder do Espírito Santo, são usados para avançarmos com o reino de Deus sobre a face da terra. Deus une gerações, dons, histórias para o mesmo fim, reunir frutos que serão colhidos para a vida eterna. Vivemos num tempo difícil, de choque de gerações. Nesta igreja temos várias gerações diferentes, né? Ele acabou de brincar com o próprio filho aqui, respeite a minha idade, não é isso? Lembre-se, se ele tivesse no tempo bíblico, ele fala, lembre das minhas cães, dos meus cabelos brancos. Nós temos muitas gerações, e isso é muito bom, porque é sinal que temos um padrão de vida melhor, que sustenta a vida mais tempo. Mas também temos desafios, porque é verdade que os jovens e adolescentes desse tempo pensam muito diferente daqueles cujos cabelos brancos já chegaram, ou daqueles cujos cabelos brancos o abandonaram, já não tem mais cabelos. Mas o fato é que, quando a gente pensa que, essa juventude não presta, bom mesmo era o meu tempo. E quando a juventude olha para os mais antigos e diz, esse velho não entende de nada, ele não sabe o que eu passo. Esta falta de unidade na igreja gera divisão, gera confusão e atrapalha a missão. Quando nós entendemos que cada geração é usada pelo Espírito Santo de Deus com os dons e talentos que eles têm, e que um complementa o outro, porque estão debaixo da mesma liderança, a liderança de Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Quando nós temos o mesmo propósito, a igreja avança na mesma direção. É um problema. Eu servi na Amazônia como oficial do Exército durante 9 anos, e como missionário também. E lá na Amazônia, é comum, em alguns lugares, a gente se deslocar de embarcação. E muitas delas são a remo. É impressionante que se nós temos 4 remadores de um lado e 4 remadores do outro, muita força na remada, mas se cada um remar em uma direção, sabe o que acontece? O barco afunda. Por isso é que tem uma liderança que diz, remem, remem, e aí, na mesma cadência e na mesma direção, eles remam. E debaixo daquela voz que diz, avancem, avancem, remem, a embarcação segue como se tivesse um motor de polpa ali atrás. Jesus Cristo nos lidera nesta geração. Ele dá o tom, o ritmo, a voz de comando é dele, e está expressa em sua palavra. Cabe a cada um dos seus discípulos, como remadores, como servos. É interessante porque uma das palavras gregas para servo tem a ver com remador de navio. A palavra huperetes, o remador do navio. Nós, como remadores, temos alguém que está dizendo para nós qual é a missão da igreja, qual é a visão da igreja, para onde a igreja deve ir, qual é a cadência que precisamos remar. E as nossas opiniões nessas horas, sabe de que elas valem? De nada. Elas pouco importam. Mas eu penso diferente do que a Bíblia diz. Que pena que você está errado. Mas eu acho que é a Bíblia que está errada. Certamente é você que está errado. Mas é porque eu não consegui compreender. Agora, por causa de sua burrice, você acha que a Bíblia é um problema? Caminhe mais tempo, estude mais tempo, pesquise mais tempo, ouça a sua liderança. Vá para o pequeno grupo, frequente os cultos, venha para a escola bíblica, se dedique e pare de arrumar desculpa para esconder os seus pecados e responsabilizar os outros, especialmente seus pastores, porque você não quer caminhar debaixo da palavra que feriu o seu coração nesta manhã, e ela fere mesmo. É interessante como Agostinho disse, feriste o meu coração com a tua palavra, então eu te amei. A palavra de Deus nos fere mesmo. Ela derruba fortalezas intelectuais. Ela quebra corações duros. Ela tem poder para dividir no coração alma, juntas e medulas. Ela é como uma espada penetrante. Qual é o problema? É que nossa geração Nutella não gosta mais de sentir dor. A gente quer ouvir o que agrada os nossos ouvidos.
A gente quer ouvir que está tudo bem e que eu posso continuar a minha vida desse jeito e continuar me chamando cristão. Não pode? Basta ler uma folha sequer da Escritura e você vai ver que não pode. Mas ao ser transformado pela palavra de Deus, sujeitar a sua vontade à vontade de Cristo, unir-se à sua igreja em amor, em misericórdia, com a mesma missão, a mente vazia, que era oficina do diabo, agora se torna cheia do Espírito e oficina do Espírito Santo de Deus, para ser um poderoso instrumento na sua geração e fazer esta igreja avançar no anúncio do Evangelho. Orlando Boyer, o autor do livro Heróis da Fé, livro que eu recomendo, quem não leu, leia, vende na CPAD, é um livro maravilhoso. Ele diz o seguinte: o Evangelho chegou até mim porque alguém decidiu semear. Alguém decidiu anunciar. Glória a Deus pelos 42 anos desta igreja, que tem decidido, dia após dia, anunciar a palavra de Deus que chegou até você. Talvez a pessoa que evangelizou o pastor Orlando não tenha o visto convertido, não tenha colhido fruto diretamente, mas foi um instrumento para que outros colhessem depois. Quando a gente olha para isso e vê que nós somos fruto de uma missão coletiva, nesta noite de 42 anos, nós precisamos honrar os pioneiros que fizeram esta igreja nascer. Eles semearam com coragem, mesmo sem grandes recursos. Creram que Deus faria brotar frutos aqui. E a fé destes pioneiros está concretizada e estampada no rosto de cada um de vocês que aqui estão sentados. Eles creram contra a esperança, e a esperança que é Jesus Cristo os sustentou e os trouxe até aqui. Precisamos nos lembrar dos pioneiros, daqueles que plantaram esta igreja. Nós precisamos também celebrar os que colhem. Hoje há aqui entre nós discipuladores, verdadeiros missionários urbanos, professores. João falou dos professores aqui, fez muito bem, João. Pessoas voluntárias, que amam a obra de Jesus Cristo. Gente colhendo fruto de fé todo santo dia que o Senhor deu. Porque testemunha do Evangelho no seu trabalho. Porque testemunha do Evangelho na sua faculdade. Porque testemunha do Evangelho no ônibus, no ponto de ônibus. Gente que ama Jesus e não tem vergonha de ser crente. Gente que levanta a cabeça e diz: eu sou de Jesus mesmo. Eu não vou mentir. Eu não vou adulterar. Eu não vou sonegar impostos. Eu não vou votar em ninguém que seja corrupto, porque eu sou de Jesus. Eu não vou me conformar com a mediocridade da minha geração. Ah, mas todo mundo faz essa besteira. Minha mãe me ensinou que eu não sou todo mundo. Não vou fazer. Gente, como que em Auma, como que a cidade do Rio de Janeiro precisa de crentes assim? Precisamos celebrar cada um destes que colhem nesta noite. E precisamos investir na nova geração. Cada adolescente, cada jovem alcançado hoje pode ser um semeador amanhã. Olha que coisa linda ver o testemunho do João aqui nesta noite. Eu quero agradecer a Deus por cada um dos professores, pastores, líderes, que nesta igreja, cada um dos irmãos e irmãs que investiram na vida desse rapaz. Pela graça de Deus, são anos à frente de dedicação ao Senhor que ele tem para viver. Como vale a pena investir nas novas gerações? Como vale? Aí você fala: ah, mas eles não são comprometidos. Investe em 200, se sobrar um João, valeu a pena. Investe. Investe, meu irmão. Investe. Investe tempo, investe dinheiro, investe a sua casa, investe a sua paciência, que eu sei que às vezes eles tiram, né? João nunca tirou minha paciência, não. Mas tinha uns colegas dele de turma que tiravam. Mas não são todos que tiram, não. Investe. Porque se investir com abundância e Deus te der uma pessoa como colheita, a partir deste
o Espírito de Deus pode transformar uma geração inteira. Ele só precisa de um homem, ele só precisa de uma mulher, dedicado a ele de inteiro coração, com a mente e com o coração sujeitos. Eugene Peterson, num livro chamado Longa Obediência na Mesma Direção, disse o seguinte: Deus nos chama a uma obra cujo fruto pode brotar muito depois que partirmos. E isso também é colheita. Talvez nós nos lembremos nesta noite de alguns irmãos que não estão mais conosco aqui e que participaram do nascimento desta igreja, que ao longo desses 42 anos investiram pesado para que esta igreja chegasse até aqui. E hoje eles estão com o Senhor na glória. Nós precisamos glorificar o nome de Jesus pela vida deles, porque esta celebração também é a colheita deles. Quando nós investimos no reino, nós entesouramos para a eternidade. O que fazemos aqui extrapola o tempo da nossa vida, extrapola os anos que nós temos aqui. Nós passaremos e esta igreja permanecerá. A palavra de Deus se cumprirá, Cristo certamente voltará, e nós com Ele reinaremos por toda a eternidade. Esses 42 anos são uma centelha do que vem pela frente. O Senhor Jesus fará novas todas as coisas, e o tempo da chegada dele está próximo. Precisamos insistir na colheita. E por fim, a colheita é um chamado à alegria e à missão. Olha o verso 38. Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Jesus deixa algo muito claro aqui. Os discípulos são enviados para colher onde outros já tinham preparado o solo. Isto mostra para a gente que a missão é herança e continuidade. Não somos os autores da obra, nós somos os cooperadores de Deus nesta obra. A obra é a respeito de Jesus. É Ele quem faz através de nós. E para nós é motivo para explodirmos de alegria, sermos amigos do Rei e sermos chamados por Ele para construir ao seu lado o seu reino. Que alegria, meu irmão, é celebrar 42 anos. Que alegria! Deus tem usado a sua vida e a minha vida nesta geração, nesse tempo. Isso é para nós um chamado à humildade, porque não somos nós que fazemos, é Deus quem faz em nós e através de nós. Mas também é um chamado à alegria, de nos sentirmos tão privilegiados, de sermos amigos daquele que por meio da sua palavra trouxe à existência tudo o que existe. O Senhor da glória, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Todo-Poderoso é meu amigo e me chamou para fazer parte do que Ele está fazendo. Mas também tem uma coisa que pesa aqui: o tamanho da responsabilidade. A missão pertence a Deus. Nós apenas nos unimos a Ele no que Ele está fazendo. E que responsabilidade é fazer parte do que Deus está fazendo. Como precisamos fazer isso com fidelidade. Como precisamos fazer isso com zelo, com seriedade, com compromisso. Em tempos de uma geração que o que quebra a gente joga fora, que quando o problema aparece a gente desiste, nós somos chamados a transformar, a reconstruir, a consertar, a perseverar, a insistir, a continuar. E aí, quando atingidos somos pelas dificuldades da vida, levantamos os nossos olhos e percebemos Cristo Jesus ao nosso lado, segurando a nossa mão e dizendo: não desista, minha filha, não desista, meu filho, eu estou com você todos os dias, até o cumprimento da missão, persista, eu sou contigo, eu sou o teu Deus. Ah, meu irmão, minha irmã, não tem condição de desistir de um Deus desse. Ele é maravilhoso, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, Ele nos ouve todas as vezes que invocamos o seu nome, Ele acolhe e nos perdoa todas as vezes que confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar.
Ele ouve as nossas orações, Ele nos abençoa com toda sorte de bênçãos. Mas mesmo que nada disso fosse feito, só pela dignidade de quem Ele é, já valeria estar ao lado dEle, porque diante do Rei, ninguém fica de pé, todo mundo cai de joelho diante da majestade, da glória de quem é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei desta igreja. No século XVIII, jovens missionários, Leonard e David, do movimento moraviano, e se você não conhece os morávios, eu quero encorajar você a pesquisar sobre isso. Procurem os moravianos. A história deles é linda. Eles se venderam, esses dois jovens, como escravos, para evangelizar escravos nas colônias caribenhas. Enquanto eles partiam para as colônias do Caribe, no porto, os seus familiares lá estavam. E eles tinham tido uma experiência marcante com Deus. Eles tinham passado por um verdadeiro e genuíno avivamento. Este avivamento impactou muitos e muitos missionários. Só para os irmãos terem uma noção, esta igreja fez uma vigília de 100 anos. Eu vou repetir porque você pode ter pensado em 100 dias. 100 anos, sem parar. E durante esses 100 anos, muitos e muitos jovens foram chamados e enviados para os campos, dentre os quais estava essa dupla, Leonard e David. E eles estavam no navio, e as suas famílias chorando, porque sabiam que nunca mais os veriam. Eles venderam a liberdade deles para pagar a passagem do navio para ir para uma colônia que só tinha escravos, para evangelizar esses escravos. E então eles proferem a frase que virou o lema dos morávios: que o cordeiro receba a recompensa pelo seu sofrimento. Eles entendiam que a vida deles era para Jesus, que a razão de existir deles era Jesus Cristo, que não havia nada mais valioso do que Jesus, que a alegria deles não estava na liberdade deles. Eles eram livres em Cristo, independente de como o mundo chamava. Ah, eles me chamam de escravos, mas eu sei que eu sou livre. Eles estão me prendendo nas ilhas caribenhas, mas eu sei que eu sou liberto. Eles não têm propósito de vida, eu tenho. O Rei me enviou a anunciar o seu reino no Caribe. Então irei. Se como escravo, irei. Sem nada, eu irei. Vou anunciar que Jesus Cristo tem poder para salvá-los. Eles sabiam, a colheita valia o sacrifício. Eles sabiam que já era tempo para fazer a obra de Deus. A hora era agora. E aí, sabe o que é bonito? É que colher é de graça. Não chegamos até aqui por mérito, mas porque Deus permitiu que entrássemos em um campo que por Ele foi preparado. Entre os princípios missionários desta igreja, uma delas era que o Espírito Santo era o missionário primário. Ele ia à frente da igreja, quebrando as barreiras, rompendo as cadeias, convencendo o pecador do pecado, da justiça e do juízo, quebrantando os corações. E o povo de Deus vinha, como que liderado por um grande general que quebrava as barreiras do exército inimigo, anunciando o evangelho, resgatando as pessoas, transformando a vida. Isso levava eles a todos aqueles que estavam quebrantados de coração, porque eles entendiam que o Espírito Santo estava trabalhando lá. Este princípio era muito bonito. Eles entendiam que os campos estavam brancos para a colheita, e que a colheita era de graça. Então, eles não iam perder a oportunidade de fazer a melhor obra que um ser humano pode fazer enquanto está vivo, a obra de anunciar o evangelho da salvação. A missão ainda continua. Os próximos 42 anos precisam ser marcados nesta igreja por envio missionário, por plantação de novas igrejas, pela obra de evangelização na nossa cidade, no nosso bairro, por abertura de novos pequenos grupos, por mais pessoas sendo batizadas, por mais gente conhecendo Jesus Cristo, por mais famílias reconciliadas. Evangelização não é um projeto que começa e termina, é um modo de ser igreja, é um estilo de vida.
E o Senhor nos convida a renovarmos o nosso voto com Ele nesta noite, de seguirmos adiante naquilo que Ele quer para nós. Querida igreja, a colheita ainda não terminou. A obra ainda não acabou. Nós precisamos colher, arregaçar as nossas mangas e servir as pessoas do nosso bairro. A missão não foi encerrada ainda. E o chamado de Jesus ainda ecoa, ainda queima nos nossos corações. Levantem os olhos, os campos estão brancos para a colheita. Vocês estão aqui porque alguém semeou, outros colheram, e agora, aos 42 anos desta igreja, vocês são chamados a semear novamente, a colher novamente, a servir com alegria novamente, porque o Salmo 126, 5 diz para nós: os que semeiam com lágrimas, com cânticos de júbilo, colherão, ceifarão. Você está enxergando o campo que está branco para a colheita, querido irmão? Ou você ainda está preso à agenda que você fez para você mesmo? Eu cheguei ao final da minha mensagem, e eu não queria que você saísse daqui sem responder essas perguntas que eu vou te fazer. Eu vou repetir, porque talvez ela tenha passado desapercebido para você. Você está enxergando os campos brancos para a colheita aqui em Inhaúma, na nossa cidade? Ou a sua vida ainda é liderada pela sua agenda, pelo que você planejou, pelos teus desejos, pelos teus sonhos, pelos teus projetos? Está se posicionando como um semeador, como um colhedor, ou como um espectador, que fica assistindo os semeadores e os colhedores colherem? Eu quero te adiantar que Jesus não chamou ninguém para ficar sentado numa arquibancada, assistindo o povo dele jogando, o povo dele em ação. Não existe crente espectador. Todos nós somos semeadores e colhedores. Está disposto a ser enviado? Mesmo que o campo pareça difícil, mesmo que o desafio seja enorme, mesmo que você já tenha dito para Deus em orações várias vezes: meu marido não tem mais jeito, meu sogro, esse não tem mais jeito, minha esposa, o senhor não sabe o que eu passo, ela não tem mais jeito, minha sogra, aí só Jesus na causa. Meu vizinho, não, pastor, meu vizinho não dá, ele é insuportável. Eu tenho uma vizinha que ela conta tudo da vida de todo mundo para todo mundo. A alegria dela é ficar pendurada na janela, tomando conta da vida dos outros. Não tem condição. Se eu for falar de Jesus para ela, ela vai sair espalhando um monte de fofoca de mim. Sim, o senhor não sabe. Meu filho está nas drogas. Ele já vendeu tudo lá de casa. Ele não tem mais jeito, não. Eu já tentei de tudo. Eu já orei, eu já pedi, eu já botei em centro de recuperação. Não resolve não, pastor. Você acha que você está falando com quem? O Senhor da glória tem poder para mudar cada uma dessas histórias. Ele tem poder, Ele continua vivo. E Ele quer que você arregace as mangas em oração, para semear, que você estenda as mãos para servir e encontre alegria nestes desafios, que você veja oportunidades de manifestar a graça, o amor e a misericórdia de Deus. Não desista dos seus parentes, dos seus familiares. Não desista daqueles que o Senhor colocou no seu caminho, seu colega de trabalho, de faculdade, seu amigo, seu vizinho. Todas essas pessoas são responsabilidade sua. Deus está te chamando a semear na vida destas pessoas. E não é para amanhã, nós vimos que a missão é agora. Não é sozinho, a colheita está diante de nós para fazermos como igreja. E o tempo ainda não acabou, ainda é tempo de colher. E esta igreja está celebrando 42 anos, dizendo para você: é tempo de colheita. É tempo de ver os milagres do Senhor. É tempo de renovar os teus votos com Jesus. O Senhor está conosco e está nos enviando
a colheita. Segure nas mãos dele e vá, avance. Não tenha medos, não tenha medo, não se espante. O Senhor, que é o Deus desta igreja, está com vocês por onde quer que vocês andem. E não há inimigo que possa refrear a obra de uma igreja santa, unida e fiel à palavra de Deus, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Nós não temos o que temer. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Vamos levantar os nossos olhos espirituais. Vamos estender as nossas mãos para esta grande colheita que o Senhor vai trazer. E com coragem, vamos anunciar o Evangelho. Se essa é a sua resposta a estas perguntas, eu peço permissão, meu querido amigo, para que você fique de pé. Porque eu queria pedir ao nosso líder que viesse aqui à frente, para orar por você. Fique de pé. Deus falou com você esta noite? Se Ele falou com você, fique de pé. Se você quiser vir aqui à frente, fique à vontade também. Eu já estou aqui, eu posso fazer isso, minha irmã? Ah, muito obrigado. Me perdoa, viu? Eu nem sabia se eu podia fazer isso. Não tem problema não, né? Tá bom. Se Deus falou com você e você quiser que a gente ore por você, venha cá. Venha aqui à frente. Nosso irmão vai orar por você. O ministério de louvor está vindo. Olha eu já me engraçando. Porque tem que cantar ou porque está respondendo a mensagem? Porque se for só para cantar, não vem não. Vocês estão respondendo a mensagem? Ô João, você vai desistir, você é aluno do Seminário do Sul. Volta aqui, ô seu sem vergonha. Volta aqui. Fique. Eu estou igual ao seu pai agora. Fica aqui. Oxe, como é que pode isso? Deus está falando com você? Responda a Ele. Não procrastine, não. A gente fica assim, não, depois eu faço isso. Amanhã eu faço isso. Não, não, não. Os 42 anos são hoje. E Deus está chamando você para fazer isso agora. Eu vou contar um último testemunho que não é tão feliz. Nós saímos em evangelização no último sábado. Grupos de irmãos norte-americanos vieram, outros grupos, e nós subimos uma comunidade para evangelizar. Falamos de Jesus para um homem chamado Anderson. O traficante estava carregando a arma na entrada da comunidade quando nós passamos. E nós pregamos o evangelho para ele. Anunciamos, falamos de Jesus. E ele disse, eu tenho medo, pastor, eu não quero, eu não posso. Agora não dá, eu vou deixar para amanhã. O Bope entrou ontem lá e o Anderson faleceu. O meu coração está em pedaços. Eu peço que os irmãos orem por mim. Não está nada fácil. E eu fiquei pensando e conversei com a igreja. Meus irmãos, não dá para perder tempo. Não tem como. Não dá para deixar essa obra para amanhã. Nós não sabemos o tempo da nossa vida. Talvez você esteja aqui essa noite e você não tenha entregado a vida para Jesus ainda. Olha, é muita coragem fazer isso aqui no Rio de Janeiro. Se você morrer sem Cristo, você vai para o inferno. Meu irmão, minha irmã, hoje é dia de salvação. É dia de você entregar a tua vida a Cristo. Não, eu vou deixar para amanhã. Não deixa não. Não deixa não. Como eu queria que o Anderson não tivesse deixado. Eu não sei onde o Anderson está agora. Eu espero que no último minuto ele tenha entregado a vida a Cristo. A minha oração é que ele, diante do seu assassino, ele tenha se arrependido, lembrado do evangelho que eu preguei para ele e tenha tomado uma decisão. Eu não sei se isso aconteceu. Eu espero que sim. Mas você não precisa chegar nessa situação. Você pode entregar a tua vida para Cristo hoje. Você pode renovar os teus votos com o Senhor hoje. Você pode assumir esta pessoa que Deus está colocando na sua mente em oração hoje e dizer para ela, dizer para o Senhor, Senhor, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou pregar o evangelho para essa pessoa, eu vou insistir, eu não vou desistir, eu vou ser o instrumento da tua graça, eu vou semear, porque é tempo de colher. Eu quero orar por você, mas eu vou pedir ao nosso líder, por favor, meu irmão, ore por nós, ore por mim também, porque eu vou te dizer, meu coração está apertado diante do desafio da nossa cidade, e nós precisamos avançar com o evangelho. Eu não quero ver mais a história de Anderson se repetindo, eu não quero mais. Eu não sei se você fica tranquilo com isso,
Mas eu tenho pedido pela falência do tráfico de drogas no Rio de Janeiro. Eu tenho pedido por isso. Eu tenho pedido pelo fim da corrupção na nossa cidade. Eu não aguento mais a situação como está. Meu irmão, minha irmã, nós temos anos como igreja para frente. A cidade não pode ficar do jeito que está, enquanto os filhos do rei estão aqui. Nós precisamos ser instrumentos de transformação e precisamos orar. Senhor, que seja feita a tua vontade no Rio de Janeiro como é feita no céu. Que o teu reino venha sobre nós, transforma a nossa cidade. Por favor, meu irmão. Glória a Deus. A irmã está aqui, né? Você, quem sabe você está aí, mas foi tocado em alguma parte da mensagem, né? Que você possa colocar a mão no seu coração e confirmar o que foi pregado, porque a palavra de Deus não vai voltar vazia. Eu estou aberto para que ela possa produzir em mim frutos, né? E em nome de Jesus, Pai, conforme foi pregado, Senhor, é tempo hoje. Jesus falou, o tempo e agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E, Senhor, os campos estão brancos para a ceifa, meus irmãos. São tantos que lançam mão do arado deste chão. O amor de muitos congelou-se, endureceram os corações, mas Cristo fala em nossas vidas na oração. E na oração, Senhor, eu invoco o Teu nome e peço pela vida do pastor Pedro, né, pela sua família, pela seu filhinho, é filho ou filho? Arthur, né, consola o coração dele, dá ele ânimo, é um jovem pastor, capacita-o a todo o bom serviço na tua casa, abençoa o seu coração, porque nós sabemos, Senhor Deus, que perdemos às vezes alguma luta, mas a guerra não, a guerra pertence aos filhos, ao Senhor, que nos dará vitória em Cristo Jesus. Abençoa essa irmã que está aqui na frente e abençoa cada um que deseja uma mudança no seu coração. Eu quero te pedir, Pai, que a tua misericórdia possa nos alcançar. E o povo de Deus diga, amém? Eu preguei na última vez, você que é do seminário, pastor João Vitor, a palavra amém, a última palavra da Bíblia é amém. Eu preguei essa mensagem. Quem se lembra dessa mensagem? Né? E essa mensagem, a última palavra está lá em Apocalipse, amém. Muitos pensam que amém é só assim seja, mas amém para os judeus é a materialização do material para o espiritual, ou do espiritual para o material. Quando você diz amém, vai acontecer. Você quer acontecer na tua vida? Eu preciso ir lá para a China? Não. A tua família, quem sabe, tem tanta gente que precisa. Tem tanta gente aqui em Auma, sem Jesus, tanta família, né? Mas Deus, se quiser te mandar para a China, amém, fica aberto. Eu queria cantar com a igreja, para terminar, fica aqui, por favor. É um hino antigo, né? Mas fala muito dessa mensagem de hoje. E queria que você cantasse e dissesse, não mais eu, diga comigo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que vivo hoje, vivo para glorificar ao Senhor. Os campos estão brancos para a ceifa, meus irmãos. São tantos que lançam mão do arado deste chão. O amor de muitos congelou-se, endureceram os corações. Mas Cristo fala em nossas vidas na oração. Na oração. Na oração. Mas Cristo vive em mim. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Os campos estão brancos para a ceifa, meu. São tantos
São tantos que lançam mão do arado, o arado deste chão. O amor de muitos congelou, endureceram os corações. Mas Cristo fala em nossas vidas, na oração, na oração, na oração. Não, diga então, com as palmas. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Os campos cantam. Os campos estão brancos para a ceifa, meus irmãos. São tantos que lançam mão do arado deste chão. O amor de muitos congelou, endureceu os corações. Mas Cristo fala em nossas vidas, na oração. Ei, na oração, na oração. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Obrigado, Senhor. Não mais eu. Mais uma vez para terminar. Os campos estão brancos para a ceifa, meu irmão. Meu irmão. São tantos que lançam mão do arado deste. O amor de muitos congelou-se. Endureceu os corações. Mas Cristo fala em nossas vidas, na oração. Levante suas mãos agora. Na oração, na oração, na oração. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu, mas Cristo vive. Suas vozes. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mais uma vez, não mais eu, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu. Só as vozes femininas cantando. Não mais eu. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. É verdade, vive, Senhor. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Os homens comigo, não mais eu. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Todos juntos, não mais eu. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Dê uma salva de palmas, Senhor. Vou chamar a pastora Jussara para dar a bênção final. Obrigado ao pastor Pedro. Manda um abraço para a Igreja Batista. Eu não sei se tu reparou, ele falou Igreja Batista de Nova Vida de Auma. Quem reparou? Mas tudo bem, eu aceito. Quem sabe, né? Não. Amém, está sendo gravado, guarda isso. Porque nós estamos juntos e misturados, né, irmão? Não há uma nomenclatura, há Cristo no nosso meio. Isso é tudo, né?
Isso é tudo. E eu louvo a Deus pela palavra e que essa palavra caia nessa terra e possa ferir essa terra, que essa semente, que seja essa palavra uma semente, para que nós venhamos sair do comodismo, da comodidade de um banco, mas que nós possamos entender que vidas estão morrendo, que pessoas precisam ouvir falar desse Cristo, e que nós precisamos nos incomodar, sim, não só nos incomodar, mas nos posicionar na obra e no reino do Senhor, né? Que o Senhor possa nos usar, encontrar em nós o instrumento para que Ele possa nos usar. Essa é a palavra. Amém, irmãos? Coloca a mão no seu coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dEle sobre a tua vida. Que o Senhor tenha misericórdia de você e te dê a paz. Que você tenha uma semana de paz, mas que essa palavra ecoe dia após dia no seu coração e que transforme a sua vida e que te dê um rumo no meio de tudo isso que você está vivendo. Não se trata apenas de nós, se trata do reino, da palavra e da vontade do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Vá em paz. Que o Senhor te abençoe ricamente em nome de Jesus.